Bom dia! Hoje é sábado, dia 7 de agosto. Louvado seja o Senhor. Uma outra carta sobre as águias a reunirem-se, que vem de um profeta de Deus, a partir de Jeffersonville, Indiana. Eu estou tão grato por Deus nos ter dado um profeta para que todos nós, ao redor do mundo, recebamos a sua carta, e para aqueles que não conseguem e os outros que estão a fazer a parte deles para traduzir a carta, ou o ministério quíntuplo, que são os verdadeiros ministros quíntuplo que estão a levar estas fitas para as pessoas nas suas próprias línguas. Que Deus os abençoe a todos. Amém. Eu apenas gostaria de fazer uma pergunta. Será que alguma vez vocês já sentiram como se o vosso baril estivesse a secar, a vossa comida a reduzir-se e não conseguirem pagar as vossas despesas? Aqui está algo que o William Branham disse a respeito disso. Eu achei que isso era tão apropriado para hoje. Ele disse isso no sermão A Operação do Espírito Santo do dia 16 de agosto de 1956, no parágrafo 45 a 46. Ele disse, reparem, o Abraham lá com a Sara, a sua esposa, sem dúvida que muitas vezes o baril de refeição reduzia até ao fundo. Mas eles ainda serviam o Senhor. Eles estavam na perfeita vontade de Deus. Embora que eles tivessem de sofrer um pouco a fim de conseguirem ajustar as coisas, quase todos os que realmente servem a Deus, de facto, se deparam com estes tipos de períodos. Claro que nós nos deparamos. E quando às vezes vocês se perguntam como vocês conseguirão pagar às crianças alguns sapatos para a escola, como vocês pagarão esta despesa e aquela despesa, não se preocupem. Há somente uma coisa a fazer, isto é, descansar na sua promessa. Eu nunca vi o justo abandonado, nem a sua semente mendigar o pão. Portanto, isso não importa. Amém. Esse é o irmão Branham. Agora, nós ouviremos do irmão Branham aquele mesmo Espírito a repousar-se sobre o seu filho, e nós sabemos que aquele foi o Espírito Santo, Deus, a pregar através do mensageiro. Agora nós ouvimos Deus a pregar através de seu profeta, o qual é o seu representante na terra, não somente para Jeffersonville, não somente para Indiana, mas para toda a noiva ao redor do mundo, a nos enviar este maravilhoso dom de Deus, manifestado através do nosso precioso irmão. Agora, quando o Espírito Santo vem através de um profeta, o Espírito Santo que se diz estar em um outro ofício de Deus, ou algures no mundo, ele não entrará em conflito com isto. O que o profeta diz é o que o Espírito Santo está a proclamar à igreja. Portanto, ouçamos do irmão Joseph Branham, agora na carta As Águias a Reunirem-se Juntas, uma carta do Tabernáculo Branham e do irmão Joseph Branham. Aqui está o irmão Joseph. Querida noiva, vontade perfeita. Oh, querido Deus, nós não queremos a tua vontade permissiva. Pai, deixa-nos caminhar em tua vontade perfeita. Deixa-nos apenas não tomar uma palavra aqui e ali e fazê-la se ajustar a um dogma ou a um credo ou qualquer coisa. Deixa-nos tomar a palavra tal como ela é, ao crer no Evangelho completo, em tudo o que Jesus nos ensinou a fazer. Esse é o nosso maior e mais profundo desejo. Estar na perfeita vontade de Deus. Nós nunca queremos desagradá-lo, mas agradá-lo em tudo o que nós dizemos e fazemos. Nós queremos ser os seus filhos e filhas adoptados e manifestados. Onde é que nós descobrimos de como estar na sua vontade perfeita e agradá-lo? Nós devemos ir à sua palavra, porque nós sabemos que a sua palavra é a verdade e a vida. A sua palavra é sempre a mesma. O seu plano é sempre o mesmo, porque ele não pode mudar. A palavra nos relata da maneira que ele fez as coisas na primeira vez,
Ele sempre as fará da mesma maneira. Ele deve permanecer o mesmo para sempre. O seu propósito sempre foi o mesmo. As suas ações sempre foram as mesmas. A maneira como ele faz as coisas, a maneira como ele cura as pessoas, a maneira como ele conduz o seu povo, ele sempre permanecerá o mesmo. A Bíblia nos diz, em sua palavra imutável, que a palavra do Senhor vem unicamente aos seus profetas. Ele nunca a revela ao clérigo ou a um teólogo, somente aos seus profetas. Ele também disse que ele não fez nada até que ele o mostrasse primeiro aos seus profetas. O homem sempre quis um sistema feito pelo homem. Um grupo de homens para guiá-los. Mas essa nunca foi a maneira de Deus. Ele sempre enviou um líder chamado divinamente, um profeta ordenado com a palavra para conduzir o seu povo. Esse profeta era vindicado e escolhido para ser o líder deles da hora. Deus escolheu e posicionou muitos outros líderes ordenados, cheios do Espírito Santo, e eles têm em seus lugares. Mas ele advertiu estes tais líderes, fiquem longe daquela coluna de fogo. O que aquela coluna de fogo faz? Conduz o povo de dia e de noite. Depois a palavra nos diz, tal como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. De acordo com a sua palavra, em Malaquias 4 e muitas escrituras, ele deve regressar à sua igreja em uma forma física, dentro das pessoas, nos seres humanos, numa forma sendo um profeta. Como é que nós reconheceremos este profeta? Ele provará quem ele é pela palavra. Ele conhecerá os próprios segredos do coração. Ele revelará toda a palavra às pessoas. Ele será vindicado pela coluna de fogo para conduzir a noiva. Deus até mesmo permitirá que a sua fotografia seja tirada com o seu profeta. Alguns serão como João na ilha de Patmos e tentarão adorá-lo. Mas ele dirá, acautela-te que não faças isso, porque eu sou o teu conservo e dos profetas. Adora a Deus. A noiva saberá que não deve adorá-lo, o homem, mas adorar Deus dentro deste homem. Ele saberá que ele é aquele que Deus escolheu para pronunciar as palavras da infalibilidade. Eles saberão que ele era aquele sétimo anjo mensageiro escolhido por Deus. O mundo verá e ouvirá a voz de Deus falar por meio dele e verá o primeiro Adão totalmente restaurado. Ele conduzirá a noiva através de uma coluna de fogo. Ele receberá as suas instruções a partir do Logos e as transmitirá à noiva em seu caminho para a terra prometida. A noiva terá a revelação e saberá que este é o mensageiro provido por Deus. Este é o caminho provido por Deus. Esta é a vontade perfeita de Deus. Venham juntar-se a nós no domingo às 14 horas em ponto, horário de Jeffersonville, e escutar Muda Deus o seu parecer do dia 27 de abril de 1965. Irmão Joseph Branham. A escritura para ler antes do culto de amanhã é Números, capítulo 22, versículo 31.
Até a próxima vez. Que Deus vos abençoe e permaneça na sua vontade perfeita. E Ele cumprirá e manterá as suas promessas para vocês. Amém. Que Deus vos abençoe e shalom.